Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer a resenha de um livro pra vocês que pra mim é muito, muito, muito importante, que é Onde Vivem os Monstros. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today. Com certeza muitos de vocês já conhecem esse livro assim de longa data. Esse é um livro infantil, muito, muito, muito especial. Também tem um filme sobre esse livro que também é incrível. Bem, esse livro, ele fala sobre um menino e tá indo jantar com a sua mãe, só que aí ele tem um ato muito mal criado e sua mãe manda ele pro quarto pra ele ficar de castigo no quarto. Quando ele chega no quarto dele, ele começa a ser tomado por imaginação. Porque quando a mãe dele manda ele pro quarto, a mãe dele fala que ele é um monstro. E ele vai pro quarto e ele fica pensando naquilo e ele começa a se transportar para o mundo dos monstros. A cada momento, quanto mais a imaginação dele toma o livro, mais a imagem vai crescendo e as letrinhas da página vão sumindo. Começa com uma imagem pequenininha, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que no final a página é só a imagem e não tem mais nenhuma legenda. A legenda representando esse lado racional, esse lado real, esse lado do mundo que o livro quer trazer. Mais uma coisa, olha como é importante nós defendermos o livro, como é importante nós defendermos a literatura. Bem, a literatura significa aquele mundo real. A literatura traz a gente para o mundo de hoje, faz a gente entender o real. Quando existia aquelas letras ali no canto da página, o garoto ainda tinha algum contato com a realidade. Ao longo que as letras vão sumindo, o garoto ele vai se perdendo no mundo de suas imaginações, sendo totalmente alienado tudo aquilo que estava acontecendo na realidade naquele momento. Quanto mais esse garoto ele vai entrando, mais ele vai conhecendo novos monstros, e até que ele vira o rei dos monstros. Mas aí ele começa a sentir falta de casa. Realmente, ser às vezes o monstro fazer muita bagunça, às vezes é realmente muito legal, muito divertido, mas tudo tem hora. Tem horas que ele queria realmente ser aquela criança atentada que não ia parar nem um segundo, mas tinha horas que ele queria voltar a ser o filhinho da mamãe, podendo comer aquela comidinha gostosinha e não vivendo mais naquele mundo dos monstros que é só festa, só gritaria, só briga e só todas essas coisas que aquele garoto estava pregando no momento onde ele tinha que sentar na mesa para poder comer. Até que ele começa a sentir muita, muita, muita falta e ele quer voltar para sua casa. Ele tá com fome, ele tá com saudade da sua mãe. E aí ele vai voltando de pouquinho em pouquinho, em pouquinho para sua casa. E ele vai sendo guiado pelo aquele cheiro de comida que tá entrando no quarto dele. Quando ele volta para a realidade, ele vê e tá lá em cima da mesa dele um prato de comida bem quentinha. Ou seja, ele conseguiu ir para uma outra realidade e a comida ainda nem deu tempo de esfriar. Agora eu queria falar sobre algumas coisas que eu achei lendo esse livro. Claro, teve isso do papel importante da leitura, como a leitura nos traz para a realidade, como a leitura explica o mundo pra gente. Um mundo que muitas vezes a gente não tá conseguindo ver. Mas também mostra como a fotografia tem o seu papel. A fotografia ela tem o papel de te levar também para outros mundos. Ela tem o papel de te deixar imerso a uma outra realidade. Como a arte é extremamente poderosa, ela consegue ir de um lado até um outro lado totalmente diferente. Ao mesmo lado que ela pode realmente te levar para um novo mundo, ela também consegue te explicar sobre o mundo que está acontecendo aqui e agora. Além disso tudo, eu achei esse livro muito legal, é também esse autoconhecimento do garoto, essa tomada de consciência dele. Quando ele sai da mesa e deixa lá a família e a mãe dele fala você é um monstro, tudo que ele queria era apenas ver o momento de rebeldia dele. Era ir pro mundo dos monstros, dançar com os monstros e ficar lá com eles. Só que depois ele vai, tomando consciência, será que é realmente isso que eu quero? E uma coisa muito interessante é que eu vi esse livro como uma criança sendo uma criança de verdade, não uma criança idealizada, uma criança perfeita, não uma criança ou 8 ou 80, uma criança super espoleta que não para quieta nem um minuto e também não uma criança lá perfeitinha que fica lá e obedece sempre os pais. Não, é uma criança real, ela tem seus momentos de ser calma, tem seus momentos de querer quebrar tudo e é assim. E ele vai tomando a consciência de que tudo tem sua hora. Tem hora de brincar, mas também tem hora de você parar um pouquinho na sua casa, comer com a sua família
e ficar de buenas. Além disso tudo, acho que esse livro também mostra muito forte o amor da mãe. Mesmo ela irritada com o filho, mesmo tudo dando errado ali na casa e ela mandando ele de castigo, ela não conseguiu imaginar que o filho ficaria sem comer. Crianças muitas vezes precisam de ficar de castigo para poder rever os seus atos, exatamente como foi o caso desse garoto. Mas não um castigo de uma maneira totalmente insalubre, né? Deixa a criança comer, deixa a criança ter uma comida gostosa, um suquinho com uns mimozinhos, até para ela poder aprender melhor a dar valor àquilo que ela tem. Além de todas essas questões que eu achei do livro, eu gostei, claro, muito da história, muito desse ato do garoto ir para o mundo dos monstros, o que acontece no mundo dos monstros, eu achei isso muito divertido. Mas uma coisa que eu também queria ressaltar aqui é como esse livro é importante para crianças. Esse livro que eu tô falando é um livro claramente infantil. Esse livro é muito importante por duas coisas. As frases que tem nos livros são frases curtas, frases fáceis. É muito importante para aquelas crianças que estão começando a ler agora poderem ter acesso a esses livros para poder, sabe, pegar o livro e tentar aprender a ler, lendo algo que ela vá gostar. Quando uma criança está no processo de alfabetização, o cérebro dela precisa ser estimulado. Você pode dar várias palavrinhas soltas para ela ler, começa assim. Mas depois você pode dar um livro para ela de 20 páginas, frente e verso, frente e verso. A criança provavelmente vai achar meio sacal. Ou você pode dar um livro mais levezinho para poder começar, cheio de imagens, com uma história realmente cativante. É o caso desse livro. Esse livro eu acho que é muito importante para a alfabetização das crianças, por ser palavras fáceis, por ser frases fáceis de fácil entendimento. Eu acho que é algo muito importante para as crianças terem acesso assim que elas estão começando a ler e escrever. Além disso, é claro, eu também queria falar que eu recomendo muito esse livro até para mães que estão lendo para seus filhos ainda, para crianças que também ainda não sabem ler. Porque quando você mostra aquelas imagens, são imagens de uma certa forma cativantes. É uma história que faz com que a sua imaginação seja mais aflorada. Você vê aquilo e você começa... A falta de palavras, a falta de frases faz com que você comece a imaginar o que ali deveria estar escrito. O que aquela imagem está querendo passar para você. Então, é um livro que estimula a criatividade, principalmente de crianças, porque mostra a criatividade de uma outra criança que usou um momento de castigo, um momento ruim, para poder realmente refletir sobre o que tinha feito, mas vai refletir de uma maneira normal, sentado pensando, ou vai refletir, sabe, entrando numa história, entrando num outro mundo, no mundo de imaginação. Então, isso também é um ponto que eu acho muito importante desse livro, é exatamente essa maneira que ele tem de estimular a imaginação das crianças e de todo mundo que está lendo. Por fim, eu queria poder falar sobre a importância dos livros infantis também para as pessoas adultas. Não é porque um livro é infantil que você não possa ler. Existem muitos livros infantis e filmes infantis e séries infantis que são incríveis. E é bom para uma criança, também com certeza muitos adultos vão gostar daquilo que estão lendo. Se você tá com vontade de ler e você tem 30, 40, 70 anos, leia, não tem problema nenhum nisso. Provavelmente você também vai gostar muito. E é isso, esse é o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. E claro, não esqueçam, se vocês gostaram, de se inscrever aqui no canal, que eu sempre vou estar aqui trazendo conteúdos novos pra vocês. E também não esqueçam de comentar aqui o que vocês acharam e curtir esse vídeo. E é isso, então eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo enorme e tchau!